Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaisa, esse é o primeiro vídeo do canal, então sejam bem-vindos. Se você gosta de literatura, de conteúdo geek, por favor, considere se inscrever, deixar seu like, porque esse é o primeiro de muitos. E hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de Ignis Lacrimosa e por que ele foi a minha primeira decepção do ano. Em Ignis Lacrimosa, a gente acompanha a história da Azalea. Ela é a única herdeira bruxa mulher da família real que sobreviveu à Grande Aflição. O que foi a Grande Aflição? A Grande Aflição foi um momento da história do reino da Azalea em que tanto os bruxos quanto os alquímicos, que são os inimigos diretos dos bruxos, eles são herdeiros do rei Midas, que sabe o do toque de ouro da história? Rei Midas, eles precisaram se juntar para criar uma poção para curar as mulheres grávidas da cidade, do reino, porque os necromantes, ninguém sabe porquê, envenenaram as águas do Ignis Lacrimosa e todas as mulheres grávidas acabavam infectadas. 10 anos atrás, quando eles precisaram se juntar, os reinos decidiram criar um acordo, selar um acordo, com uma única condição: o casamento da Azalea com o príncipe alquímico, Astero Messier. O livro começa já diretamente no casamento da Azalea com Astero, e logo depois, alguns dias depois dos votos de casamento, a Azalea, infelizmente, sofre um ataque dentro do castelo e ela acaba vendo a morte dos familiares dela, do pai dela e dos 3 irmãos. E isso machuca a Azalea de uma forma extremamente significativa, porque ela esperava a ajuda do Astero e mesmo eles brigando quase todo dia, e isso simplesmente não veio, não aconteceu, o Astero não foi ajudar ela, e ela, depois que ela consegue se livrar dessa situação, ela decide voltar pro reino dela, que é o reino de Melas, que é o reino dos bruxos, e tentar recuperar sua vida, tentar viver sua vida novamente, separada do marido. Entretanto, nesses 2 anos, o sogro dela, o pai do Astero, acaba falecendo e revelando pro filho dele que a poção realizada, a poção que eles fizeram para acabar com a aflição, não era uma poção definitiva. O que aconteceu? As mulheres estavam mostrando os mesmos sintomas que elas mostraram 10 anos atrás. Então, o Astero precisou partir atrás da Azalea com essa oferta. A gente precisa se juntar, porque senão os povos do nosso reino vão sofrer de novo. E aí, os dois saem numa caçada, uma corrida contra o tempo, para ir atrás desses ingredientes para tentar recriar essa poção. Com a Azalea resistindo em usar sua magia e na companhia da Onyxa, que é, eu nunca sei pronunciar o nome dela direito, da Onyxa, que é a bruxa que cuidou da Azalea nesses últimos 2 anos, a melhor amiga dela. A Ambi, que é uma alquímica general do exército do Astero, que acabou resgatando a Azalea na época que ela precisava e elas se tornaram amigas. E o dragão adolescente temperamental da Azalea. Eles saem pelo território em busca dos ingredientes para fazer essa poção, para conseguir curar definitivamente os 2 reinos. Porém, Azalea e o Astero continuam sem se suportar. E o que isso acontece? Azalea e o Astero não se suportando, a gente tem muita briga. Muita briga e eles não sabem lidar com a tensão que eles sentem um pelo outro. Eu vou começar essa review com os pontos altos da história, porque hoje eu não quero começar ela já descer do pau, mas enfim. A gente começa falando a parte da escrita. A escrita do livro é ótima, ela tem um ritmo confortável. O tempo de leitura dela foi super tranquilo, o ritmo foi super confortável, dá pra você ficar imerso dentro da história, você quer ver o futuro dos personagens, você vai passar as mesmas raivas que eles, você vai sentir o que eles estão sentindo, você vai entender os problemas deles, e eu adorei a escrita da autora, eu quero muito ler os outros livros dela. Eu sei que ela tem uma coleção, que se não me engano, eu vi alguém falando sobre um livro, reconto de mitos gregos e tal. Eu sei que ela é autora de Crisálida Dourada. Inclusive, Ignis Lacrimosa vai sair pela editora Rocco, não sei quando, não procurei saber, mas vai ter o livro físico dele. Por enquanto ele tá só no Kindle. Enfim, a escrita dela é muito boa, eu gostei bastante. A história de vida do Astero. O Astero foi o meu personagem favorito. Eu não sei, assim, se foi a intenção dela, mas eu já tinha visto alguns vídeos da autora no TikTok falando que os personagens dela são baseados no marido dela e tal, pipopó. Foi legal,
sabe, ter essa primeira impressão dos personagens masculinos dela pelo Astero, porque o Astero, ele é um personagem bacana. Ao contrário da Azalia, o Astero, ele é um personagem que ele inspira simpatia. A gente tem ali um príncipe que ninguém da família dele gostava muito dele, ele foi mandado para morrer desde quando ele era muito pequeno, ele foi obrigado a casar com uma mulher que ele não fazia a menor ideia de quem era, de como ia ser esse casamento, ele foi obrigado a aguentar ela odiando ele, enfim, o desenvolvimento dele foi ótimo, assim, do início ao fim, ele entendendo os sentimentos dele pela Azalia foi uma coisa assim, chef's kiss. O world building do livro é ótimo. E é uma coisa que eu acho que podia ter sido mais explorada, porque a gente conhece muita coisa. É muito rico, sabe? Dá pra você aproveitar muita coisa da história. Tem os dragões, tem as criaturas mágicas, tem a briga entre os reinos, tem a própria história do Ignis Lacrimosa, que assim, eu esperava que tivesse muito mais destaque do Ignis dentro da história. Ele só foi mencionado algumas poucas vezes. Eu queria muito que tivesse, assim, realmente essa foco, sabe? Até porque era o nome do livro. Mas assim, world building ótimo, eu adorei, assim, ver ela conseguiu meter ali os féricos, né? Porque todo mundo quer ler um livro que tenha um férico. E ela botou lá os féricos. Mas foi muito legal, foi... Todo o desenvolvimento dele, eu acho que era um livro que, assim, rendia... Ele tem 794 páginas. Eu acho que ele rendia muito mais, tipo, uns 2, 3 livros, assim, tranquilamente, se fosse pelo world building. Mas a gente sabe que o foco dela é como se fosse uma romantasia, né? E eu gostei muito sobre como ela desenvolveu algumas coisas, tipo o poder da Ônixa. O poder da Ônixa é um poder de pular através do tempo, que é uma coisa que, se eu vi em algum lugar, eu não me lembro. Eu acho muito legal isso. Foi bem desenvolvido, porque a gente tem a trajetória da Ônixa e da Ambi, e eu gostei bastante, assim, tipo, foi muito legal. Agora, o labirinto do Minotauro. Chega uma parte do livro que eles precisam de um dos ingredientes e esse ingrediente está na mão de um mercenário que ele abusou tanto de uma poção alquímica que ele virou um Minotauro. E aí, essa parte eu achei genial, que eles fazem a gente entender que é uma grande biblioteca, mas é uma biblioteca que desafia as leis do espaço-tempo. E eu queria muito mais que isso tivesse sido mais explorado, entendeu? Por mais que a Azalia e o Astero tenham ficado presos lá durante muito tempo, eu, na minha percepção, assim, eu acho que era uma coisa que podia muito bem. Eu não sei se ele aparece em outros livros da autora, era muito bom se aparecesse, eu achei muito legal. E a teoria dos cabelos dos bruxos também, que eu achei muito legal. A história, ela traz os cabelos das bruxas como o principal ponto de magia. Se um bruxo perde seus cabelos, o bruxo perde sua magia. Eu achei isso, assim, genial, sabe? Isso também foi genial, foi maravilhoso. Eu adorei, tipo, enquanto fez muito sentido na história da Azalia ela ter o cabelo da Azalia ter toda essa importância, então assim, eu achei ótimo. E agora a gente passa para os pontos que não foram tão bons, que assim fizeram essa história perder as notas para mim, porque eu sinceramente assim, chegou um momento da história que eu só queria que acabasse, porque era muita coisa incoerente. Tá, vamos começar. O desenvolvimento do casal. Tá. Zalia e Astero foram criados para serem um coming out, um enemies to lovers. Só que o enemies to lovers deles demorou muito tempo pra virar um lovers. Eu entendo que ela quis fazer um slow burn, um negócio assim devagarinho. Não julgo, eu adoro livros assim, sabe? Eu acho muito legal a dinâmica do slow burn, devagarinho, pipopó. Mas eles só brigam. Os poucos momentos que tem da Zalia e do Astero realmente conversando, até no momento que eles pedem trégua um pro outro, eles vão brigar. Eles vão brigar por quê? Por coisas bobas. Eu não tenho... Na real, eu tenho muito problema. Eu acho que foi isso. Problema com a falta de comunicação. Isso me mata. Em qualquer livro. Seja ele romance, fantasia,
romantasia, qualquer coisa. Eu detesto esse plot de romance, falta de diálogo, sabe? Vocês são dois adultos. Sentem e conversem. Mas todo mundo tem um passado difícil, não sei o que, não sei o que. Gente, vocês estão num livro de fantasia. Dá pra fantasiar que existe diálogo, entendeu? Eu achei que as cenas explícitas do início do livro, eu não quero dar spoiler, mas toda a parte do início do livro já dando do sequestro da Azalea foram inúteis durante o crescimento da Azalea. Sabe a sensação que eu tive, real, lendo esse livro? Que eu tava lendo pedaços de outras histórias que foram grudadas todas juntas na justificativa de ser uma história nova. Porque isso foi uma das coisas que aconteceu. Eu não sei se vocês já leram Trono de Vidro, mas se vocês já tiveram um momento, se você não leu, eu vou colocar a minutagem aqui, pule daqui pra cá. Eu tava vendo de novo a Eileen Galatinius, sabe? A diferença é que a gente levou 4 livros, se eu não me engano, pra criar simpatia pela Eileen e toda a situação que fez a Eileen ter acontecido o que aconteceu. E a Azalea não. Tipo assim, até o momento que a Azalea passou pelo sequestro dela, eu via ela como uma chata mimada. Porque todos os diálogos da Azalea era ela querendo provar que ela é a fortuna, que ela é a fodona, que ela é a maioral. Sendo que na hora do vamos ver mesmo, ela não usou os 2 neurônios da cabeça pra entender por que tava querendo fazer ela sair do quarto, entendeu? Isso me estressou. Me estressou um pouquinho, confesso. Assim, não deu. Os antagonistas do livro. Eu fiquei o livro todo achando que o inimigo deles era só os necromantes. E aí me chega no final, me metem um monte de antagonistas diferentes, me mete o cachorro, periquito, papagaio, você não deu pra ter noção, entendeu? É disso que eu falo. E os conceitos, muitos desses conceitos foram apresentados assim, aleatoriamente. Tipo assim, chegava numa parte que precisava você ter um conhecimento prévio de alguma coisa do universo, ela simplesmente jogava, bum, toma. Ai, que não sei o que é isso? Bum, um parágrafo inteiro. Eu não sou contra isso, eu adoro uma escrita bem detalhadinha, eu adoro as coisas bem explicadas. Mas eu tinha acabado de sair de um livro de fantasia que fazia isso de uma forma muito tranquila, que era minha primeira leitura do ano, que foi A Balada do Feliz para Nunca, que é a continuação de Era Uma Vez no Coração Partido. E eu adorei a forma como foram introduzidas as coisas em A Balada do Feliz para Nunca. Aí eu pulei pra Ignis Lacrimosa, eu tive um choque. Entendeu? Não foi um estilo de coisa que, assim, um estilo de descrição que pra mim fosse muito legal, entendeu? Pra mim eu só achei, assim, muito desligado, sabe? Foi assim. O casal secundário. Onyxa e Ambi. Ótima ideia, péssima execução. Porque era pra ser um age gap sáfico, coisa mais linda que, ó, bruxa alquímica, todas passaram pelos seus problemas, a Ambi cuidava da Onyxa sem a Onyxa saber, ia ser perfeito. Mas o que acontece? Chegou numa parte, no meio do livro, assim, ela simplesmente esqueceu de desenvolver o casal. Pra mim, assim, na minha percepção, simplesmente foi esquecido de o desenvolvimento do casal ali no meio, sabe? Não achei legal. E como eu falei, uma grande sopa de partes de outros livros, uma sopa de letrinhas, literalmente, porque a gente podia ver muito bem o momento que ela pegou, eu vou fazer a personalidade da Azalea ser parecida com a da Nesta. Só que o que acontece? 99% do fandom de Cor de Espinhos e Rosas detesta a Nesta. Todo mundo que lê Cor de Espinhos e Rosas detesta a Nesta. Eu sou a única pessoa no mundo que eu vejo que fala que gosta da Nesta. Sempre que alguém fala que gosta da Nesta, fala, ai, você gosta da Nesta? Entendeu? Não é uma ideia. Se você quer uma personagem forte, comprável, não associa ela com a Nesta. E todo o desenvolvimento do dragão, que eu nem lembro o nome mais, é a Andarna de quarta asa. Sabe? Tudo. Ele ser muito pequeno e ter que ter um sono profundo. Eu, no auge da minha ignorância, eu tenho 100% de certeza que esse conceito já foi apresentado em algum lugar antes de quarta asa. Mas quarta asa é o que eu tenho na minha bagagem. É o que eu tenho de conhecimento. Então, assim, eu consigo ver pedaços de Guerra dos Tronos, eu consigo ver pedaços da Elin, da Nesta, eu consigo ver pedaços de outros personagens, eu consigo ver no Astero, Rhysand, eu consigo ver
Azrael, que é o que, tipo assim, quando a gente fala em romantasia, qual é o primeiro que você pensa? A Cotar, entendeu? Foi essa associação. Eu dei a nota pro livro de 2,5 estrelas, porque eu classifico os meus livros por estrelas ainda, infelizmente, uma falha de caráter do Scooby, de estar há 10 anos no Scooby, eu me acostumei a dar nota pros livros. Então eu dei 2,5 estrelas, justamente por todos esses motivos. Foi uma leitura divertida, não tiro os pontos da diversão, só que ele não funcionou pra mim como uma romantasia, que ele funcionaria muito bem se fosse uma coisa mais focada nas políticas. A gente podia ter visto muito mais dos reinos não mágicos que cercavam Manem. A gente podia ter visto muitas outras coisas, assim, a simpatia pelos personagens poderia ter sido criada para ter ali o efeito. O Cão e Gato podia ter sido escrito de uma forma que a gente ia acompanhar, assim. Eu não acho que o livro seja ruim. Assim, o meu parecer final, eu não acho que o livro seja ruim. Eu só acho que ele não funcionou pra mim. Da mesma forma que muitos dos livros que já funcionaram pra mim não funcionaram pra outras pessoas. Então, assim, pode ser que esse seja o seu copo de chá. Esse não foi o meu copo de chá. Tanta gente falando bem desse livro, eu vi tanta influência falando sobre esse livro, mas eu não rolou.